Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações. A gente vai começar a nossa palestra de hoje. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, que eles estejam presentes em nossos corações na noite de hoje, nos envolvendo com muito amor, com muita luz, envolvendo a cada um dos irmãos desencarnados que também vieram aqui assistir a palestra, também se instruir, também receber o auxílio de Deus e de Jesus. Pedindo à espiritualidade amiga que envolva o nosso companheiro Edilson, palestrante da noite, para que ele possa transmitir a sua mensagem para a gente, que possamos refletir sobre tudo aquilo que ele falar aqui hoje e da melhor maneira possível colocarmos em prática em nosso dia a dia. Iniciando a nossa palestra de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós em vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Estamos recebendo aqui o nosso companheiro Edilson Ascencio, presidente do Centro Espírita Leonor, já esteve aqui com a gente em outras oportunidades, e hoje por um motivo muito especial, não vou dar spoiler, porque ele vai falar aqui na palestra. Edilson, obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Pessoal, boa noite. Muita satisfação e alegria estar aqui mais uma vez, atendendo ao convite do nosso companheiro Wilson, né? E como ele disse, na noite de hoje, nós escolhemos um tema que eu julgo tecnicamente oportuno, que é falar desse livro. Não sei se alguém já leu. Sim? Alguns ainda não conhecem. É o livro Os Mensageiros, né? Essa é a obra número 2 da coleção A Vida no Mundo Espiritual, escrita por Francisco Cândido Xavier, através do espírito de André Luiz. E por que eu digo que é oportuno? Porque hoje, exatamente hoje, dia 25, nos cinemas, né, está lá o filme Nosso Lar 2, né? Então, aqueles que ainda não conhecem, né, não tiveram a oportunidade de ver, ou já viram o Nosso Lar inicial, o primeiro, né, ficou o convite para que todos possam ir ao cinema, prestigiar essa obra extraordinária do nosso companheiro André Luiz. Emmanuel, que foi o grande benfeitor de Chico Xavier, ele nos fala que a maior caridade que nós podemos fazer para com o Espiritismo é a sua divulgação, né? Então que a gente possa ir multiplicar, né, esses ensinamentos dessa obra que é extraordinária. Meus amigos, essa obra, Os Mensageiros, que ele chama de Nosso Lar 2, e até tem um certo sentido, porque ele começa exatamente do ponto em que termina o livro Nosso Lar, né? E nós devemos nos lembrar que no nosso lar, o nosso companheiro André Luiz, e aí então é acolhido no mundo espiritual pelos benfeitores e levado à colônia Nosso Lar. Na colônia Nosso Lar, ele então tem a possibilidade de tomar contato com a vida no mundo espiritual. Ele, católico de formação, não tinha ideia de o que era a vida após morte. E o livro é muito interessante porque ele começa exatamente com essas palavras: sinto-me vivo. Ou seja, após o desencarne, ele percebia que ele estava vivo, mas numa região que ele desconhecia, uma região umbralina, uma região purgatória, né? E aí o que acontece? Depois de ser acolhido, é esclarecido a ele: irmão, você está aqui porque viera numa condição de suicida involuntário. E ele diz: não, há um engano. E quem dá esse relato é o Dr. Hélio de Luna, que está até hoje trabalhando. Recentemente, vi algumas publicações dele como médico. Aliás, ele faz uma publicação muito interessante agora recentemente, fazendo um parênteses, o de Luna, dizendo que a medicina evoluiu demais. Porém, no aspecto psicológico, mental, ainda tem muito a ser feito, né? Tecnicamente, a medicina evoluiu. E é um fato, né? Mas nós precisamos trabalhar o nosso pensamento. E aí, então, ele diz para o André, que não é o nome dele, né? É um pseudônimo que ele adota lá no mundo espiritual, porque a família ainda estava aqui, encarnada.
E aí ele diz, André, tu vieste na condição de suicídio involuntário. Eras médico enquanto encarnado. No entanto, bebia, fumava. Apresenta-se no mundo espiritual até com sífilis. E aí então ele se envergonha. Porque como médico, ele sabia das consequências para o corpo físico daquilo que ele estava ingerindo. Aliás, essa semana, falando com moradores de rua, nós estávamos falando exatamente isso para eles. Né? Moradores em situação de vulnerabilidade, porque... E eu perguntei a eles, olha, eu sei que pode ser que ninguém tenha carro aqui, mas se alguém tivesse um carro, abasteceria esse carro num posto com gasolina adulterada? Ninguém levantou a mão. A mesma coisa com o nosso corpo físico, nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos ingerindo. E cuidar desse presente que Deus nos deu. Então aí ele se convence de que fato o relapso tenha sido e chega na condição de suicídio voluntário. Depois de um processo de recuperação, o André quer visitar a família, quer rever os familiares, a mulher que havia deixado e os filhos, a Zélia, né? E aí então ele pede para o benfeitor que lhe desse a oportunidade de rever os familiares encarnados. E é dito a ele, André, quantos bônus hora tem para pedir essa missão? Né? Bônus hora? Sim, trabalho voluntário, trabalho no bem. Né? E aí a gente fica pensando, morreu, desencarnou, descansou. Lê do engano. Né? Aí é que o sujeito vai trabalhar. Lá no mundo espiritual, imagina que coisa, né? Imagina só. Aí ele chega e fala, mas trabalhar? Como assim? Eu era médico. Posso exercer a medicina. A medicina da terra é diferente. Aqui é a medicina do amor e da caridade. Ele se dispõe a trabalhar, trabalha, adquire direito, na época oportuna, porque tentam cercear a vinda dele até a terra, e aí quando der a oportunidade ele vem. E quando ele vem, qual é que era a surpresa? A Zélia casou de novo. A mulher dele casou com outro. Os filhos dele já nem lembravam dele mais. Nem quadro na parede tinha. Né? E aí então ele fica pensando, meu Deus, né? Ele tem uma crise naquele momento. Está lá no filme, né? No filme, no livro também relata essa história. Ele pensa então, quem é esse que agora está na minha cama lá com a minha mulher? Né? Era um italiano ainda. Né? E aí o que acontece? Ele se desespera. André, esse aí, ó, é o que está cuidando da sua família agora. Esse é que assumiu o seu lugar no lar. Quando ele compreende isso, ele vai ser recebido no nosso lar como cidadão do nosso lar. E aí termina o filme, o primeiro livro. E começa o número 2, né? Os mensageiros. E esse número 2 parte daí, porque depois que passa por essa situação, falei, e aí, você não vai trabalhar, não vai pegar na enxada, não vai fazer nada, como é que é? E aí ele resolve trabalhar a favor do próximo. Até então ele trabalhava a favor de si mesmo. Agora ele começa a trabalhar a favor de terceiros. E ele se apresenta para trabalhar lá no Ministério das Comunicações, num órgão chamado Instituto do Homem Novo. Olha que interessante. E ele se apresenta para o trabalho, né, junto a Aniceto. Aniceto é o benfeitor que coordena o trabalho naquele órgão, que é o Edson Celulari do filme, né? O Edson Celulari. Até achei errado colocar o Edson Celulari na frente e o André Luiz atrás, né? E aí o Celulari, o Aniceto fala, André, esta é uma colônia de retificação, de preparação para espíritos que estão dispostos a reencarnar com uma missão. E você vai se juntar a um grupo de 50 espíritos que foram na Terra, tiveram suas profissões e estão agora aqui, auxiliando os demais. Entre esses espíritos nós tínhamos lá médicos, o Vicente inclusive é médico, companheiro dele. Nós tínhamos engenheiros, professores, padres, só não tinha advogado, não sei porquê. E aí o que acontece? Eles chegam lá, se juntam para aquela missão. E a primeira tarefa, assistir uma palestra. Vejam só. Aí a gente fica pensando que só aqui tem palestra. É lógico que não são os mesmos palestrantes. Lá os palestrantes são muito mais qualificados. E aparece o Telésforo, um benfeitor, para falar naquela palestra sobre o tema disciplina. Meus amigos, e ele começa a decorrer entre aqueles espíritos a importância da disciplina para com o trabalho, comprometimento. Todos nós
temos um compromisso assumido no mundo espiritual. Assumimos lá missões, tarefas, pela bênção do esquecimento deixamos para trás, mas nós estamos aqui para isso. Nós viemos aqui a trabalho, ninguém veio aqui a passeio. Ninguém veio com uma passagem de passeio. Todos viemos com uma tarefa de trabalho, né? E ele explica a necessidade do compromisso, principalmente dos médiuns, que ele diz, cartas vivas do Evangelho. E quem são os médiuns? Os mensageiros. Esses são os médiuns que assumem um compromisso no mundo espiritual para depois chegarem aqui. E ele faz uma ressalva muito interessante, ele fala, olha, nós não podemos ser como os desculpistas. Os desculpistas são aqueles que assumiram um compromisso, depois esquecem. Hoje eu não vou no centro porque está chovendo. Hoje eu não vou porque eu vou assistir jogo de São Bento. E aí nós deixamos, né, Wilson? Não pode, pô. É quarta-feira o jogo. Nossa, aqui é quinta, né? Foi ontem, empatamos lá com a Ferroviária. Então, assim, nós assumimos o compromisso e depois esquecemos. E aí ele conta lá alguns casos, vários casos que o livro... Faço o convite para quem não leu, leia o livro. Provavelmente o filme não vai trazer esses detalhes. E entre um dos casos, há um muito interessante, que é o caso do Otávio. O Otávio, vejam que interessante, ele se prepara 30 anos no mundo espiritual para reencarnar. 30 anos de preparação no mundo espiritual para vir com uma missão. E nem todos os espíritos que reencarnam têm a possibilidade de programar a sua reencarnação. Só aqueles que têm méritos. Muitos reencarnam quase que compulsoriamente. Mas o Otávio, ele se preparou para reencarnar. E qual era a missão dele? Ser médium. E lá no mundo espiritual, ele não se preparou sozinho. Haviam com ele 6 espíritos o ajudando na preparação, né? E aí... a programação reencarnatória dele, ele reencarna numa família cuja mãe é espírita e o pai materialista, né? Ele tem as primeiras lições do espiritismo já na primeira infância, mas a mãe desencarna. O pai casa de novo. A segunda mulher traz 3 filhos. E ele tem mais 3, o pai. 6 ao total. Quem eram os 6? Aqueles 6 que estavam com ele lá, no mundo espiritual, que ajudaram ele na preparação, para que agora ele cuidasse desses irmãos. Cuidassem daqueles irmãos, né? E aí o que acontece? O interessante é que nessa encarnação, o compromisso dele da mediunidade não impunha, mas recomendava que ele não casasse. Que ele vivesse uma vida sem o casamento, né? Mas ele resolveu casar. E quando ele casa, ele abandona os 6 irmãos. Abandona os irmãos, não trabalha na mediunidade e chega no mundo espiritual na condição de médium falido. Assumiu o compromisso, se preparou no mundo espiritual, teve apoio e não quis a tarefa. Gente, nós estamos cansados de ver situações semelhantes, principalmente da casa espírita, né? O médium não quer trabalhar, porque ele sabe que o trabalho é compromisso. Eu falo pro pessoal, falei, gente, é o seguinte, aquele dia, aquela hora, é o seu compromisso com o espírito. Porque nós somos espíritos. Não somos carne. Somos carne, mas não somos. Somos espíritos. Então nós precisamos cuidar desse espírito. Na quinta-feira, assistir a palestra, tomar o passe, né? É importante a gente cuidar. E os médiuns muitas vezes se esquecem disso. E aí chegam lá na condição de médiuns falidos. Ele conta outros casos muito interessantes, vale a pena ler, né? Médiuns que se utilizam da mediunidade para levantar recursos financeiros, né? Também um problema grave. Dialogadores que, tendo a possibilidade de ajudar espíritos, muitas vezes humilham nas sessões mediúnicas aqueles que estão lá. Enfim, são vários casos, né? E a missão do André qual é? É trabalhar, né? Trabalhar e ajudar. E aí o Aniceto convida ele, André, para fazerem uma viagem, saírem da Colônia Nosso Lar. A Colônia Nosso Lar, meus amigos, é uma cidade espiritual.
para quem não conhece. É uma cidade espiritual na atmosfera do Rio de Janeiro. Uma cidade organizada, com ministérios, com departamentos, não é? Muito organizada, por sinal. E aí, então, eles vão sair do nosso lar e vir à terra a trabalho, acompanhar sessões mediúnicas. E ele narra essa viagem, que é uma viagem muito interessante, porque o André, ele diz, olha, parece que eu estava num filme de terror. Essa era a paisagem que ele começa a ver saindo da região umbralina. Um clima pesado, um ar rarefeito, né? Até que ele encontra um posto de repouso, um posto avançado, um PA, né? Na atmosfera do nosso lar, que é a Casa Mansão Paz, né? E ali é um ponto de refúgio. Muitos espíritos que desencarnavam e não tinham condições de atingir a colônia Nosso Lar eram recebidos nesse espaço, Campo da Paz. Muitos espíritos que reencarnavam e não tinham condições de acessar a colônia, principalmente porque não se arrependeram do que fizeram aqui. Nós vemos lá no livro Nosso Lar uma senhora que tenta entrar na colônia Nosso Lar e é impedida, né? E aí o André fala, poxa, mas não é uma colônia de apoio, de amparo? É, mas esta senhora, ela trabalhava lá na terra, ela era abortista. E ela acredita que esse era o trabalho dela. E não se arrependeu daquela situação. De maneira que enquanto não houver o arrependimento, ele não tem possibilidade de subir na vida espiritual. No livro Céu e Inferno nós vemos lá, né, o Código Penal da Vida Futura, cujo primeiro passo é o arrependimento. O espírito precisa se arrepender daquilo que fez, para poder se regenerar. E enquanto isso não acontece, a modificação não se estabelece. Ou seja, não é acolhido, né? Então ficava nessa zona umbralina esses espíritos, né? Inclusive ele narra uma parte muito interessante, que ele vê um galpão enorme, segundo ele, de aproximadamente 3 quilômetros, onde havia macas. E nessas macas estavam ali espíritos dormindo. E ele fica impressionado e pergunta para o Alfredo, que é o administrador do Campo da Paz, mas por que estão dormindo? O que estão fazendo esses espíritos nessa condição quase cadavérica? E ele diz, André, esses aí são aqueles espíritos que, quando estavam encarnados, acreditavam que quando desencarnassem ficariam dormindo. No mundo espiritual estão nessa condição, até o seu despertar. Muitos não se arrependeram ainda. E quando despertam, ainda não têm consciência da situação. Normalmente nós vemos nos trabalhos mediúnicos muitos espíritos que desencarnam, mas estão ainda aprisionados. Por quê? Estão apegados às coisas materiais. Sentimentos, emoções, pessoas, dinheiro. E não vai embora. O sujeito fica aí. Eu estou lá na minha casa, ninguém fala comigo, tal. Nem sabe que desencarnou. Não é? Ou seja, espíritos que não têm consciência do que é a vida no mundo espiritual. E lá eles se encontraram esses espíritos, segundo o Alfredo, para que cada qual despertasse no seu tempo. E eles estavam lá esperando, fazendo um trabalho de tentar regenerar aqueles espíritos, que provavelmente reencarnariam dali para a próxima encarnação. Né? E ele narra a história do castelo, desse Campo da Paz. É um castelo, né? E esse castelo tem fortalezas, barbacãs que defendem o castelo. E ele pergunta, mas é necessário, de fato, esse castelo, essas muralhas? É um castelo medieval. Ele diz, André, nós estamos numa região umbralina. Né? E ele conta uma passagem muito interessante, que é uma fábula propriamente dita, que é a fábula do santo e da serpente. Segundo Alfredo, né, havia uma serpente que habitava uma mata, e que todos aqueles que passavam por lá, ela resolvia atacar. Até que o santo se aproxima dela, e quando ela vai atacar, ele diz, minha irmã, é da lei que não se fira ninguém, não ataque ninguém. Ela compreende aquele ensinamento, pensa naquela situação e passa a se reformar. O santo vai embora. Mas quando ele retorna,
Ele vê aquela serpente humilhada, sendo maltratada. E ele diz: não foi isso que eu disse. Eu disse que você não deve atacar, mas que precisa se defender. E nós estamos aqui nessa condição enquanto encarnados. Nós devemos fazer o que é da lei, mas não deixar de se defender. Né? É por isso que o castelo tinha defesas. Ele vê obras de arte na parede. E ele fala: nossa, mas essa eu conheço. É um quadro que ele vê na parede. Né? É uma obra, uma pintura de Monet. O Martírio de Saint-Denis. Eu já vi essa obra, ele diz. Eu já vi essa obra, lá na França. Ele diz: não, você viu? Ali era uma cópia. O original é esse aqui. Tudo que está lá é cópia do que existe aqui. O espírito do pintor encarnado, por méritos. Platão já falava isso, o mundo das ideias. Né? Ou seja, quem tem acesso ao mundo das ideias é aquele que tem mais mérito. O pintor desencarnado tem a possibilidade de vir ao mundo espiritual, ver, mentalizar e fazer a obra. Tudo que nós temos aqui existe no mundo espiritual. E quando nós lemos Nosso Lar, nós ficamos impressionados. Porque a primeira obra, antes dessa, inclusive, ele fala de TV de plasma, ele fala de situações que nós nem imaginávamos. Veja, essa obra tem 80 anos. E parece atual. Foi escrita em 1944. Né? E aí, então, ele fica impressionado com essa situação. E resolvem continuar aquela viagem à Terra. E quando eles chegam à Terra, e aí é uma passagem muito interessante, porque eles vêm caminhando até um determinado momento, e o André fala: consigo ver num horizonte a floresta de Petrópolis. Ele não vê de cima para baixo, ele vê no horizonte. Eles se chegam à cidade do Rio de Janeiro. E quando eles chegam na cidade do Rio de Janeiro, eles se dirigem a uma casa no subúrbio do Rio de Janeiro. Uma casa pequena. Era um posto avançado da colônia Nosso Lar. Lá morava uma família. A mulher, Isabel, e 3 filhos. 2 meninas e um menino. Isabel e as 2 meninas oriundas da colônia Nosso Lar. E o Joãozinho. Ah, o Joãozinho era aquele problema. Todo mundo tem na família, não tem o Joãozinho? O Joãozinho é aquele que estava lá para colocar a família em teste. Mas para aprender com ele. A gente pede paciência para o Joãozinho na nossa vida. Quem é que não tem o Joãozinho? Né? E o Joãozinho estava lá, né? Dando trabalho para Isabel. Né? O marido havia desencarnado há pouco tempo. Desencarnado, também oriundo da coluna Nosso Lar, e ele pede permissão para acompanhar a Isabel no mundo espiritual. Vai acompanhar a família. Né? E recebe essa permissão. E muitas vezes ele acaba induzindo os vizinhos, familiares. Olha, leva um pedacinho de bolo lá para Isabel, que não tem nada para ela comer. Né? E vai lá, aparece um vizinho, leva alguma coisa, etc. O fato é que naquela casinha humilde, no subúrbio do Rio de Janeiro, estava lá um posto avançado Nosso Lar, onde se realizavam trabalhos mediúnicos. E eu estava vendo aqui, muito interessante, porque ela faz o Evangelho no lar com as crianças. E quando ela faz o Evangelho no lar, gente, nós modificamos o nosso ambiente no lar. É muito importante a presença do Evangelho no lar. É nesse momento que aqueles amigos espirituais, inclusive familiares, se achegam naquele dia e hora comprometidos para nos ajudar. Né? E ela faz uma reunião extraordinária, porque eles fazem a leitura do Evangelho, inclusive ela faz, faça em voz alta. Interessante isso, porque ele fala, faça em voz alta, porque muitos espíritos que estão aqui estão ouvindo essa situação, né? Participando dessa reunião e ajudando na iluminação daquele ambiente local. Né? E aí eles fazem o Evangelho, e à noite é um trabalho mediúnico, muito interessante, porque naquela casa simples, humilde, no subúrbio do Rio de Janeiro, estava lá espíritos superiores, acolhendo aqueles mais necessitados, aqueles que eram levados lá, nas sessões mediúnicas, para serem ajudados. Quando a gente olha uma reunião mediúnica, parece que é uma coisa absolutamente nossa. Mas não, o mundo espiritual se prepara para ela. Os espíritos preparam a reunião. E é uma passagem muito interessante, porque
Numa dessas reuniões aparecem 2 espíritos lá levados por familiares, mas que ainda não estavam em condições de ser atendidos. Não é? E o benfeitor que coordena a reunião fala, olha, esses 2 aí, ó, não vão participar. Eles não querem. Então pronto. Gente, a mudança só se dá quando a gente quer. Enquanto a gente não querer, não adianta você querer que o outro mude. Nós não temos esse poder. Ou temos? Não temos o poder de mudar o outro. A gente não muda o Joãozinho. O trabalho persistente no amor e na caridade vai ajudar. Mas é ele que tem que mudar. Se o sujeito não quiser mudar, de nada adianta, nós queremos que ele mude. Né? E aí então o sujeito leva até um pito, fala, não traga, hein? Não traga porque não está pronto. A hora que ele estiver pronto, ele pede ajuda. E não é errado pedir ajuda. Né? Parábola do filho pródigo. Né? Livre-arbítrio. Cada um pode fazer o que quiser. Mas quando o negócio estava pegando, e ele começa a perceber que lá ele está se alimentando ao lado dos porcos, ele, puxa, na casa do meu pai, eu era acolhido. Né? E ele se resolve modificar. E é assim que acontece a transformação. Eu nasci numa família católica, todos os meus familiares são católicos. Logo se vê que ninguém muda ninguém. Não é verdade? Todos são católicos. E eu respeito, assim como eles respeitam também a minha opinião, não é verdade? Mas tive muitas oportunidades da vida de ter conhecimento da doutrina espírita. Hoje eu sou o presidente lá do Leonor, como ele falou. Mas eu morava naquela rua há muitos anos. Passava na porta, nem entrava. Né? Nem sabia o que era. Não é verdade? Mas quando o calo apertou, a situação ficou meio ruim para mim. E eu nasci numa família católica e queria entender por que eu estava passando por aquela situação. Né? Por quê? Aí, pela dor, uma senhorinha que morava do meu lado falava, filho, vai lá no Leonor, senta lá, assiste a palestra. E faz 10 anos que eu estou fazendo isso. E estou tentando melhorar. Estou tentando. Não é fácil, hein? Essa senhorinha até já desencarnou. Ela ia na minha casa, chegou na minha casa e me entregou o livro dos Espíritos. Falei, olha, está aqui. Você quer saber? Está aqui. O livro dos Espíritos. Mas não é para você ler. É para você estudar. E aí quando eu peguei aquele livro, uma situação difícil, comecei a ler e falei, mãe, sabe que tem sentido o que o senhor está falando? Tem sentido, tem nexo o que esse cara está falando, esse tal de Allan Kardec está falando. Tem sentido. E comecei a estudar. Comecei a procurar entender determinadas situações que começam a fazer sentido dentro da nossa vida e da nossa existência. Por que eu estou na dor? Por que eu estou passando por situações difíceis? Né? Por que eu vim aqui hoje? Para minha melhora interior. Nós, enquanto espíritas, acreditamos em Deus, acreditamos na reencarnação, acreditamos na lei de causa e efeito. Né? Quando nós juntamos esses ensinamentos, nós conseguimos perceber que muitas vezes nós estamos na dor porque demos causa. Mas eu sou tão bonzinho. E na outra vida? O que é que você foi na outra vida? O que você fazia na outra vida? Meu Deus do céu. Não é? Nem queira saber. Ainda bem que tem o esquecimento. Não é verdade? Para a gente não lembrar. Imagina se a gente lembrasse o que a gente fez na vida passada, o quanto seria difícil. E aí, então, ele aparece naquela reunião mediúnica, né, que é muito interessante, porque ele dá detalhes, evidentemente que eu não tenho condições de dizer tudo, mas faço o convite para aqueles que ainda não leram, leiam essa obra, porque é muito, assim, muito rica de conteúdo, detalhes que ele nos passa, né? Se não der para ler o livro, pelo menos vai assistir o filme, né, Wilson? Vai lá no cinema, dá uma, vamos dizer assim, um ibope lá para o Wagner de Assis, que já até falou aqui, né, no canal, né? E assim, para que a gente pudesse entender. E a obra termina, o livro termina, quando ele então é levado a uma situação de uma casa, um hospital, onde o sujeito está para desencarnar. O Aniceto não fala qual era a missão que ele ia fazer lá, o André só vai acompanhar. E quando ele chega lá para acompanhar o desencarne do sujeito, está lá o familiar, apegado, dificultando a desencarnação do camarada. E aí os espíritos superiores resolvem, então,
dá uma melhoradinha no doente. O doente melhora, a família se afasta e é feito o desencarne. E ele acompanha esse processo e conta. E quantas vezes a gente já não viu isso? O cara tá ruim para morrer, não morre, daqui a pouco dá uma melhorada e os espíritos vão lá e recolhem. É assim que funciona, aprisionados àquela situação. Então, meus irmãos, esta obra, ela é simplesmente extraordinária. Evidentemente que não seria possível aqui em meia hora dar todo o conteúdo da obra, nem é esse o objetivo. Mas o objetivo é dizer, gente, existe uma vida no mundo espiritual, vida em abundância, vida que muitas vezes ignoramos. Essa é a nossa vida. A que nós estamos aqui, aprendizado. É isso que nós estamos fazendo aqui. Graças a Deus que nós estamos aqui aprendendo. E erramos. Ou tem alguém que não errou? Não é? Quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós vemos ali espíritos que erraram, que estavam ao lado de Jesus. Judas traiu Jesus, 30 moedas. Simão Pedro. Quando Jesus disse, tu me negarás 3 vezes. Jamais, mestre. E acontece. Né? Maria de Magdala. O que dizer de Saulo? Saulo de Tarso perseguiu, eliminou cristãos e foi a grande pilastra do evangelho primitivo. Moral da história. Todos nós estamos aqui para aprender. Errar faz parte desse processo de aprendizado. E é isso que nós estamos fazendo aqui, gente. Se fosse diferente disso, Jesus tinha falado. Olha, pode recolher aí, leva para cima. Ninguém leva nada. Nem participa do inventário. Aí tem o inventariante lá ainda, né? Ai, cuidado do espólio. Não é verdade? Então, e a gente fica apegado às coisas materiais. As coisas materiais são empréstimos que Deus nos dá e nós precisamos dela. Quem vive sem dinheiro? Ninguém. Nós precisamos. No entanto, são empréstimos que Deus nos dá para que a gente possa aprender. E eu lembro que o Espiritismo nos fala que existem 3 provas muito difíceis para todos nós. Beleza, dinheiro e poder. Né? O espírito que vem investido dessas condições tem provas dificílimas. Aquele que tem poder e não sabe se utilizar dele acaba humilhando seus irmãos. E depois em que condição tem que voltar? Ou aquele que tem o dinheiro e não utiliza a bem do próximo. Não é doar dinheiro para o outro. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós temos que ter o dinheiro para viver. Viver bem, inclusive. Não é? O que nós temos que pensar no próximo. O dinheiro tem que circular. É o sangue da sociedade. E a beleza também. Né? Ou seja, estamos em aprendizado. E ainda bem. Ainda bem porque nós estamos vivendo limiar de uma nova era. O final de tempos. A época da regeneração. Né? Provas e expiações vai ficando para trás. Regeneração vai estar chegando. Gente, quando a gente olha para as crianças de hoje, não é assim? As crianças parecem que já nascem sabendo. Nascem de olho aberto. Né? Demorava, né, Wilson? Quando era criança, né? A moleira, cuidado com a moleira dele aí. Né? Não para abrir o olho, então era daquela dificuldade. Não é verdade? Olha, não põe lá aquele resguardo. Gente, as crianças de hoje nascem sabendo. Né? A gente vê na internet cada coisa aí que não dá nem para acreditar, né? Será que esse menino tá tocando mesmo? Tem mesmo uns caras tocando, uma criança pequena tocando. Mas eu não consigo nem dar 2 toques no violão, no piano, então nem pensar. Né? Aí o camarada já nasce tocando piano ali, coisa extraordinária. Reencarnação. Né? Coisas que ele trouxe da vida anterior, que está lá no subconsciente, guardado naquele arquivo. Né? Que ele coloca em prática. A evolução não dá saltos. E nós precisamos trabalhar. Cada um, pelo seu esforço, é que vai se modificar. É assim que funciona, é assim que o Espiritismo nos ensina, porque não há milagres. Aquele que chega a uma casa espírita achando que vai encontrar um milagre,
está equivocado. A transformação está dentro de cada um de nós. Esses dias uma pessoa me ligou e falou, olha, você conhece algum centro aí que trabalha com cura? Eu perguntei, é para você? Ele falou, não, é para um amigo meu. Ele não acredita muito. Não acredita. Então não adianta. Melhor você não mexer com isso. Né? Espera ele acreditar primeiro. Vai ficar mais fácil a recuperação. A gente precisa acreditar. Né? Ou seja, precisamos trabalhar essa mudança dentro de nós. Gente, obrigado. É uma satisfação enorme estar aqui. Sempre bem recebido pelos companheiros da casa, né? Por estar aqui, conversar com vocês, porque a gente aprende, né? A gente aprende. A gente aprende todo dia, a gente aprende com os animais. Não aprende, Wilson? Aprende com as crianças, aprende com os mais velhos, enfim, a gente está aqui para aprender, né? E aí, a gente participando dessas reuniões, a gente aprende muito com todos, né? Então, eu de fato agradeço muito ao convite que o Wilson me faz. Ele também participa dos nossos trabalhos lá. Convido ele também, ele vai, né? Lá no Leonor, agradeço já antecipadamente, né? E eu espero estar aqui com vocês em outras oportunidades, se Deus assim permitir. Pessoal, vamos fazer uma prece? Elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, aos nossos amigos espirituais aqui já presentes, prepararam esse ambiente, nos deram a oportunidade da palavra, muitas vezes nos intuindo, nos ajudando, dando o apoio, o amparo necessário e a sustentação para todos nós que aqui nos encontramos. Agradecemos essa casa que nos abre as portas para o trabalho edificante, para a nossa melhora interior, para que possamos em conjunto, Pai, evoluirmos em busca daquilo que Jesus nos asseverou. Vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Mas ninguém pode fazer sozinho. Nem o Mestre Jesus trabalhou sozinho. Teve ao seu lado espíritos muitas vezes ignorantes que o ajudaram, estiveram junto dele para a própria evolução. E aqui estamos como discípulos do Mestre, como aprendizes do Evangelho, para que possamos a cada dia melhorar um pouco na nossa evolução espiritual e, quiçá, intelectual. Pai, que nós possamos chegar ao mundo espiritual após terminarmos essa jornada na condição de espíritos completistas, ou seja, aqueles que puderam realizar a tarefa que se comprometeram aqui enquanto encarnados. Dai-nos a oportunidade do trabalho sempre, Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas deixai do mal, que assim seja.